Olá, a nossa análise de hoje começa com uma ideia que é bem poderosa, mas olha, pode parecer meio estranha à primeira vista. Para a gente poder evoluir de verdade na vida, é preciso aceitar ser ruim em alguma coisa nova. Vamos entender direitinho por que abraçar essa incompetência inicial é, na verdade, o grande segredo para o crescimento. Pensa bem, toda grande jornada, toda habilidade que alguém domina, qualquer coisa grandiosa que já foi feita, tudo, absolutamente tudo, começa com essa única e difícil ação. É o momento que separa o que a gente só pensa em fazer do que a gente realmente faz. E é exatamente aí que a maioria das pessoas trava. Então, a pergunta que fica é, se esse primeiro passo é tão fundamental, por que ele paralisa tanto a gente? Existem umas forças quase invisíveis que nos mantêm exatamente onde estamos, sabe? Presos naquela inércia. É hora de desvendar que forças são essas. Vamos entrar então na regra fundamental da evolução. É simples. A máquina humana foi feita para crescer. Se uma pessoa não está crescendo, ela está, na verdade, estagnando. E o crescimento de verdade, esse só acontece fora da nossa zona de conforto. E olha, essa ideia de morrer não é só uma metáfora, não. A estagnação tem custos muito reais. Ficar parado, evitando desafios, é como um veneno que a gente toma em pequenas doses. É uma morte lenta do nosso potencial. O mais interessante é que não importa o cenário, são quase sempre os mesmos 3 obstáculos que aparecem para impedir o nosso progresso, para manter a gente preso onde está. E aqui estão elas, as 3 grandes muralhas. Primeiro, o medo, aquele "e se eu falhar?", que muitas vezes paralisa quem é mais jovem, quem está enfrentando tudo pela primeira vez. Depois vem o ego e o conforto. Essas duas são armadilhas, especialmente perigosas para quem já alcançou algum sucesso e não quer, de jeito nenhum, arriscar o status de especialista para voltar a ser um iniciante. E essa comparação deixa tudo bem claro, né? A segurança que o conforto parece oferecer é, na verdade, uma ilusão. Com o tempo, ela leva à ansiedade, à frustração, ao arrependimento. Já o caminho da evolução, por mais que seja difícil no começo, é o que constrói confiança de verdade e um futuro muito mais forte. Certo, então como é que se supera essas barreiras tão poderosas? A boa notícia é que não precisa de uma bravura infinita, não. Basta uma pequena, super focada explosão de coragem. É o suficiente para mudar o jogo todo. É só isso que precisa. 10 segundos é o tempo necessário para tomar aquela decisão que coloca tudo em movimento. Sabe, para abrir a porta, para levantar a mão numa reunião, para dizer um oi. Apenas 10 segundos de coragem podem literalmente alterar uma situação inteira. O plano de ação é bem simples, dividido em 3 partes. Primeiro, os 10 segundos de coragem para tomar decisão e se comprometer. Ponto. Segundo, a ação de entrar na arena, ou seja, se colocar naquela situação. E terceiro, lutar para sobreviver. Porque uma vez que a gente está dentro do desafio, o nosso instinto assume o controle e nos mantém em movimento. E aqui está o ponto crucial. Coragem não significa não ter medo, de jeito nenhum. O medo é uma emoção básica, vem lá do nosso sistema límbico. A coragem, por outro lado, é uma virtude, é uma escolha consciente do nosso neocórtex de agir mesmo sentindo medo. E essa escolha só precisa durar um instante. Tudo isso nos leva a uma metáfora que eu acho incrível para essa filosofia toda. A faixa branca no jiu-jitsu. Ela representa perfeitamente a essência de ser um iniciante e a humildade que a gente precisa para aprender. A mentalidade da faixa branca é exatamente isso. É a disposição para ser ruim, para apanhar, para aprender. É sobre deixar o ego de lado e aceitar a orientação de quem sabe mais. No material de origem, aliás, o autor conta que ele mesmo demorou 17 anos para finalmente ter a coragem de começar no jiu-jitsu, justamente por causa dessa barreira do ego. Essa fase inicial é a mais difícil de todas, porque ela força a pessoa a encarar a própria incompetência de frente. Não tem para onde correr. E é exatamente aqui, nesse desconforto total, que a maioria das pessoas desiste. E não só no tatame, mas em qualquer novo desafio que a vida apresenta. E agora, vamos falar da recompensa, porque aguentar firme nesse desconforto inicial não é só sobre ganhar uma nova habilidade. Isso literalmente reconecta o cérebro e remodela a vida de uma pessoa de maneiras muito, muito profundas. Os benefícios são super concretos. A neurociência já mostrou que aprender coisas novas mantém o cérebro saudável.
Do ponto de vista psicológico, cada pequeno desafio superado aumenta a nossa autoimagem, a nossa confiança e, existencialmente falando, ter um novo propósito, uma nova montanha para escalar, nos dá um motivo para viver, uma razão para lutar. O poeta Manuel Bandeira capturou isso perfeitamente. O custo de evitar os desafios. Passar pela vida em brancas nuvens, sabe? Em repouso. É como ser um espectador. É existir, mas sem realmente viver todo o potencial que foi dado. E é sempre bom lembrar disso. As lutas de hoje, os momentos de desconforto, de dificuldade, tudo isso vai se transformar nas realizações e nas grandes histórias de amanhã. É o desafio que constrói um legado. E com essa reflexão a gente encerra essa análise. A questão agora, ela deixa de ser teórica e se torna bem pessoal, né? Qual é a arena que nos espera? Qual habilidade nova dá aquele frio na barriga? No fim das contas, a pergunta é: em que coisa nova é preciso ter a coragem de começar mal para quem sabe um dia se tornar excelente?